mar. Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do Mar Vermelho? Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, poderão cantar o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abre o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Toda vez que o Mar Vermelho tiver que passar, chame logo este homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar este homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo não vai te queimar, se nas águas tu passares não vão te afogar. Faça como Israel que o mar atravessou, e no nome do Senhor o hino de vitória. Do outro lado cantou. Do outro lado cantou. Do outro lado a dor de procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída.
Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o seu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse: Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Nós vamos entrar no momento da palavra, amém? E gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 4. Fique com sua Bíblia aberta, nós vamos ler rapidamente para a gente ganhar tempo. Quando Mardoqueu soube de tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco e de cinza e saiu pelo meio da cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a ordem do rei e o seu decreto, havia entre os judeus grande pranto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em saco e em cinza. Quando viram as moças de Esther e os eunucos lhe o fizeram saber, a rainha muito se entristeceu e enviou roupa para Mardoqueu, a fim de que, despindo-lhe o saco, lhe vestissem, e ele, porém, não a aceitou. Então Esther mandou chamar Hataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para a servir, e o mandou ir ter com Mardoqueu, para saber que era aquilo e por que era. Hataque, pois, saiu a ter com Mardoqueu à praça da cidade, diante da porta do rei. E Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a soma exata do dinheiro que Amã prometera pagar ao tesouro do rei pela destruição dos judeus. Também
lhe deu a cópia do decreto escrito que publicara em Susã para os destruir, para que a mostrasse a Ester e lhe explicasse, ordenando-lhe que fosse ter com o rei e lhe pedisse misericórdia e lhe fizesse súplicas a favor do seu povo. Veio, pois, Rataque e referiu-se a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou Ester a Rataque: manda-o dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que, para todo homem ou mulher que entrar à presença do rei no pátio inferior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a morte, a menos que o rei estenda para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu já há 30 dias não sou chamada para entrar a ter com o rei. Referiram a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu mandou que respondesse a Ester: não imaginas que, por estares no palácio do rei, terás sortes para escapar do que todos os outros judeus? Pois, se de tudo te calardes agora, de outra parte se levantará um socorro e livramento dos judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como esse que se chegasse ao reino? De novo Ester mandou-os responder a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã, jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei a ter com o rei, ainda que isso não é segundo a lei. E se eu perecer, pereci. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Ester lhe ordenara. Amém? Então, fiz questão de ler todo o capítulo para ficar melhor entendido o que eu quero passar nessa noite. Amém? Então, Ester é o 17º livro da Bíblia, né? Acompanhamos nesse livro a história da jovem judia Ester. Ela se torna a nova esposa do rei da Pérsia. O rei Assuero fica descontente com o comportamento da sua esposa, a rainha Vasti, e decide destituí-la. Deste modo, Ester é a escolhida para ser a nova esposa do rei. Ao longo dos 10 capítulos, acompanhamos a história de Ester e a sua luta para salvar o povo de Israel das tentativas de destruição de Amã, ministro do rei da Pérsia. O rei Assuero ordena que todos se curvassem diante de Amã, e o seu pedido é atendido pelos servos do palácio, exceto por Mardoqueu, primo e pai adotivo de Ester, que se nega a atender a ordem e não se curva perante o ministro. Amã se enfurece com a atitude, e ao descobrir que Mardoqueu é judeu, arma então um plano para matar todos os judeus que viviam naquela região. A fim de parar o plano elaborado por Amã, Ester, que não podia estar na presença do rei, como nós lemos, ela se arrisca a se apresentar diante do rei. O rei recebe Ester e aceita participar de um banquete, a qual ela lhe oferecera, que contaria também com a presença do traidor, Amã. No dia seguinte ao banquete, Ester revela ao rei os planos de Amã de destruir todos os judeus, e o rei, ao saber de tudo, ordena que o ministro seja morto. Com a morte de Amã, é instaurada então o Purim, festa celebrada pelos judeus em comemoração à salvação dos planos que Amã havia feito para destruir os judeus. Por mais que o nome de Deus ele não seja citado ao longo deste livro, sabemos que ele está presente em todos os momentos e mais uma vez ele salva o seu povo, Israel, sendo evidente o cuidado de Deus por todos. Amém?
eu gostaria também de falar que a posição no qual nós nos encontramos tem um propósito determinado por Deus. Mardoqueu sabia bem qual era o propósito dele. Esther, ela demorou um tempo para cair na real. Qual que era o papel que ela teria que exercer diante da dificuldade que o povo dela se havia encontrado nessa situação? Amém? Então, o nosso grande desafio, igreja, irmãos que me escutam, irmãos da Bereia, irmãos que não são da Bereia, o grande desafio que nós temos nesse tempo é entender qual o propósito que nós temos aqui na terra. Qual é o propósito, qual o contexto, qual é o que Deus quer conosco no lugar onde nós estamos inseridos. Amém? Então nós vamos entender um pouquinho através de algumas aplicações em rápidas palavras. Amém? E eu gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta. E o primeiro tópico que eu queria falar aqui é que a humilhação e o clamor feito no lugar certo é atendido pelo Senhor. Como eu disse, por mais que o nome de Deus não foi citado nos 10 capítulos desse livro, nós entendemos que o judeu de verdade sabia que só existia um Deus, sabia para quem ele deveria se humilhar. E o ato de você se humilhar, vestir pano de saco, se deitar na cinza, era uma característica dos judeus quando ele queria demonstrar a situação que ele estava passando. E o que Mardoqueu e todo o povo judeu queria mostrar assim que ele descobre o decreto? Como nós lemos no verso 1, que ele diz assim: quando Mardoqueu soube de tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de saco de cinza, saiu pelo meio da cidade, clamando com grande amargo, e clamou. Quando um judeu de verdade, ele se vestia assim, ele queria demonstrar 3 situações. Ele queria demonstrar que a pessoa ou o povo que estava passando por momentos de grande tristeza. Então essa era a primeira característica que um judeu de verdade, quando ele se vestia dessa forma, ele queria mostrar para Deus que a situação que ele estava passando estava causando para ele grande tristeza. E qual que é a segunda mensagem que Mardoqueu queria passar juntamente com o povo? Que o povo estava passando por momentos de arrependimento. Então, também quando você se vestia de pano de saco, se deitava na cinza, você estava dizendo assim: Senhor, eu estou arrependido também do que eu tenho cometido. Então, primeiro, ele queria mostrar que estava em grande tristeza. Segundo, ele queria mostrar também que ele estava passando por um momento de arrependimento. Olha só o que Lucas diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós fizera, há muito que eles se teriam arrependido, assentados em panos e sacos pano de saco e cinza. Então, quando você se vestia dessa forma, também era demonstrando para Deus que você estava arrependido pelos erros que você havia cometido. E a última característica, quando um judeu de verdade se vestia dessa forma, ele queria demonstrar aquilo que estava no interior, demonstrar fora do seu interior. Ele queria mostrar que ele estava em grande humilhação. Então, irmãos, por que eu disse que o clamor feito no momento certo é atendido por Deus, feito na direção de quem pode resolver? Porque, irmãos, nós temos muita gente que se lamenta da situação que está vivendo. Ele fala, ele chora pelos 4 cantos, vai para a rede social, liga para o amigo, chora suas mágoas, mas ele esquece de se humilhar perante quem pode resolver a situação dele.
A oração, irmãos, a humilhação, ela só tem poder quando ela é direcionada a quem pode resolver a nossa situação. E Mardoqueu, como um judeu legítimo, ele entendia que o gesto que ele queria demonstrar, quando ele se veste de pano de saco e deita em cinza, ele queria demonstrar aquilo que estava no seu interior: tristeza, arrependimento e humilhação. Então, irmãos, querida igreja, nós estamos enfrentando algo difícil, estamos passando por situações difíceis, cada um com a sua demanda, cada um com o seu problema, filho, esposo, desemprego, doença, cada um com sua dificuldade. Mas o segredo aqui, irmão, serve para todos. Nós temos que se humilhar perante o Deus que pode resolver a nossa causa. Amém, aleluias. Porque não adianta, irmãos, eu chorar as pitangas, como diz as pessoas aí fora, chorar mágoas para o meu amigo, ou para fulano de tal, ou postar, ou pegar uma frase triste e postar no Instagram, rede social, o que você entender. Isso não vai resolver a sua causa. Se humilhe, se arrependa, demonstre sua tristeza para aquele que pode resolver, o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso. Toda humilhação e súplica tem que ser feita direto ao trono de Deus, porque Ele tem alívio para nossas almas, e Ele conhece a nossa situação, e Ele sabe que nós estamos passando, mas nós precisamos tomar uma atitude, se humilhar, buscar o Senhor, se arrepender do nosso mau caminho, demonstrar para Ele toda a nossa tristeza, externar aquilo que está no nosso coração. E Deus, lá do seu alto e sublime trono, Ele há de estender a mão dEle ao nosso favor. Amém? Segundo, eu queria frisar algo que me chamou muito a atenção. Que tem situações, irmãos, que pessoas, ela tenta nos ajudar, mas essa ajuda ela não é eficaz. Tem ajuda que não ajuda, se é que você me entende. No verso de número 4, Esther, ela era uma judia. Ela soube da situação que Mardoqueu estava vestido de pano de saco e deitado em cinza. E ela, sem entender, ou não sei o que passava na cabeça de Esther, porque ela conhecia o judaísmo, ela entendia a religião que ela nasceu, ela sabia que aquele gesto demonstrava alguma coisa. Mas o que ela fez? Ela pega um dos seus eunucos, pega roupas e manda para Mardoqueu. Mardoqueu diz assim: não é roupa que eu quero. Parafraseando, irmãos, muito de nós, quando nós nos deparamos com a situação dos nossos irmãos, por exemplo, se tem alguém passando por necessidade, e eu tenho como ajudar, eu vou falar assim: não, eu estou orando por você. A oração, ela é uma ajuda, mas naquele momento não é eficaz, porque a pessoa precisa de comida. Então se eu tenho, eu ofereço. Mardoqueu, ele recusa as roupas, e ele dá uma resposta para Esther com a sua recusa. Ele diz assim, o gesto dele diz: eu não quero suas roupas, eu quero uma atitude sua. Eu quero que você se posicione. Eu quero que você ajude o seu povo. Porque não é de roupa que eu preciso agora, eu preciso de sua atitude. Por isso que eu disse que tem ajuda que não ajuda. Naquele momento não era roupa. Esther precisava acordar. Esther precisava entender qual que era o propósito pelo qual Deus havia colocado ela como rainha.
E Mardoqueu diz assim: eu não quero suas roupas. E Esther, irmãos, ela ouve aquilo, e aí ela se lamenta mais uma vez, porque Mardoqueu conta a situação, e ela diz assim: mas eu não consigo entrar na presença do rei, por isso, por aquilo, porque existe uma lei, porque existe um decreto, porque se eu entrar eu vou morrer. Mas ela precisava tomar uma atitude, porque se ela entrasse ou não na presença do rei, se ela morresse ou não na presença do rei, todo o povo morreria, e ela também morreria junto, porque ela era uma judia. E o terceiro, as nossas vitórias, irmãos, como igreja, como povo de Deus, como reino, elas devem ser coletivas. Mas quando vêm as derrotas, todos nós também somos atingidos. Porque no verso de número 13, que eu li aqui, Mardoqueu ele responde a Esther, quando Esther coloca o empecilho de não poder entrar na presença do rei. Mardoqueu diz assim: olha, não imagines que, por estares no palácio do rei, terás mais sorte de escapar do que todos os outros judeus. Irmãos, quando nós estamos inseridos dentro do reino de Deus, o singular, ele sai de cena e entra o plural. Não é mais eu, agora é sempre nós. E Esther, ela não entendeu. Ela não tinha entendido isso, que ela era uma judia, que ela também morreria. E assim somos nós. Porque, irmãos, nós, nos nossos dias, nós somos muito individuais. Nós achamos que as nossas vitórias, a minha vitória é minha vitória. Só que não é bem assim. Porque hoje nós fazemos parte de um corpo. Nós fazemos parte de um reino. Se um sofre, todos sofrem. Se um é vitorioso, todos nós somos vitoriosos. E Esther, irmãos, ela se esquece da onde ela veio. Porque talvez o conforto que ela estava vivendo, talvez tudo que o palácio lhe proporcionava, talvez tenha feito com que ela se esquecesse quem de fato ela era. E assim somos nós, irmãos. Muitas vezes porque nós conquistamos, porque nós vencemos, nós passamos a esquecer do outro. Nós não entendemos que se o outro necessita, eu também estou necessitado. Se o outro está doente, eu também estou doente. Se o outro se alegra, eu também tenho que me alegrar. Se o outro se entristece, eu também tenho que me entristecer. Porque, irmãos, se o dedinho está doente, todo o corpo padece. Estela não entendeu que se aquele decreto entrasse em vigor, ela também pereceria, independente da posição que ela estava vivendo. Então, o que eu entendo, trazendo para os nossos dias, se a igreja perecer, você também vai perecer, independente se você está bem ou ruim, porque hoje nós somos um corpo. E quando nós entendemos esse propósito, irmãos, nós passamos a ter uma visão um pouco melhor, ou melhor, porque nós entendemos que eu preciso do meu irmão para viver. Eu sou necessitado do meu irmão. Sem ele eu não vou viver. Eu preciso. Porque quando nós declaramos que nós não precisamos, irmãos, nós nos tornamos autossuficientes. E o nosso Jesus, ele nos ensina uma grande lição. Se você for ler lá em Filipenses capítulo 2, ele era Deus, ele era rei, ele era poderoso, mas ele se despiu da sua glória, se tornou homem. E vocês entendam que ele nasceu de uma mulher, ele viveu dependendo de Maria, porque se Maria não cuidasse dele, se Maria não tivesse amamentado ele não chegaria até a adolescência, da adolescência à sua juventude. Então o rei poderoso nos ensina que nós temos que depender do nosso irmão. E Esther,
a posição que ela estava, ela não precisava, talvez ela entendia que ela não precisava dos judeus, porque ela já estava confortável. Mas quando vem a dificuldade, quando vem a tribulação, independente do lugar que você está, você também vai ser atingido. Então eu também tenho que acordar. Eu tenho que estar atento. Eu tenho que estar pronto. Porque o que nós estamos enfrentando nos últimos dias, irmãos, tem pessoas nas suas casas, no conforto das suas casas, achando que está bem demais, e não tem se preocupado, o mínimo, com a sua igreja, com o seu irmão. Tem gente, irmãos, que fechou a porta de casa, ele acha que ele está protegido, ele acha que ele não precisa estender a mão para o próximo. Ei! Nós estamos enfrentando uma dificuldade coletiva, todo mundo está sofrendo, o mundo inteiro está sofrendo desse mal. Se você não tiver cuidado e eu não tiver cuidado, quando chegar à sua casa, vai destruir também. Então é hora da gente se levantar como igreja, independente da placa, deixar de lado as brigas, se levantar um clamor por essa nação. Jejuar e orar é o que nós estamos precisando, é o que eu preciso. Porque eu estou confortável, mas talvez o irmão que congrega comigo não está confortável, está desesperado, está com síndrome do pânico, está desesperado, não sabe o que fazer, e eu estou bem demais, e eu estou como Esther no meu palácio, trancafiado. Só que Mardoqueu deu recado. Não é porque você está no palácio que você vai se livrar do mal que tem se levantado. Quarto lugar, irmãos. Continuando aqui. Não importa a posição que nós estamos, sempre vamos precisar um dos outros. Eu queria, irmãos, antes de entrar nesse quarto tópico aqui, foi algo que Deus falou comigo, muito forte há um tempo atrás, porque o retrato da igreja hoje é o retrato dessa história. Esther é a igreja bem-sucedida. A igreja que subiu a um patamar, que está confortável. E a igreja que se acostumou com o conforto. Mardoqueu é a outra igreja. A igreja que clama, que se levanta, que se arrepende, que grita, que chora, quando algo se levanta para destruir a igreja. Então, a história da igreja atual, contemporânea, é um retrato dessa história que nós estamos falando hoje. Esther, ela estava confortável, Mardoqueu não. Mas, irmãos, a igreja confortável também seria atingido como a igreja que não estava confortável. E o que nós estamos vivendo nos dias atuais, irmãos, são igrejas milionárias, pastores milionários, pastores, irmãos, vivendo da lã da ovelha, igrejas com templos lindos, que não têm se importado com o real propósito do reino de Deus. E nós como igreja, irmãos, nós temos que se levantar e pregar contra isso. Nós temos que ser como Mardoqueu, porque quando vier a dificuldade, todos pereceremos. Qual igreja que você é? A igreja que está confortável ou a igreja que não está muito confortável, mas está na porta do rei, clamando, denunciando? Irmãos, é tempo de nós acordarmos. Estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Jesus está voltando. E a igreja rica,
ela pode resolver o problema da igreja pobre. Mas é muito difícil ela largar o conforto que ela tem. Porque o patamar no qual ela chegou ganhou o coração dela. Esther, irmãos, Esther estava talvez maravilhada demais com a situação ou com o conforto que ela estava. E ela precisou tomar um choque de realidade. E talvez a igreja no Brasil e a igreja no mundo precisa tomar um choque de realidade. Eu não sei se a situação que nós estamos vivendo é uma mensagem de Deus para a igreja na terra. Como eu aprendi esses dias, eu não posso falar em nome de Deus. Eu posso falar de Deus, em nome de Deus eu não posso falar. Não posso dizer, Deus mandou falar isso, Deus mandou falar aquilo, se Ele não mandar. Mas nós temos que entender, nós temos que compreender qual é a situação que nós estamos vivendo. Será que esse não é um alerta de Deus para a igreja? Nós precisamos despertar. Porque quando o mal vier, vai atingir a igreja pobre, mas vai também atingir a igreja rica. Por isso que nós temos que se levantar como um povo escolhido, geração eleita, porque foi para isso que Deus nos chamou. Amém? Só queria abrir esse parênteses. O tópico 4 diz assim: não importa a posição que nós estamos, sempre vamos precisar um dos outros. Isso aqui eu já falei. As nossas vitórias, repetindo mais uma vez, desculpa, acabei me perdendo aqui. Não importa a posição que nós estamos, sempre vamos precisar um dos outros. Esther, irmãos, depois que ela tomou esse choque de realidade de Mardoqueu, no verso 13 que nós lemos, no verso 16, Esther, ela toma uma atitude, que era aquilo que Mardoqueu queria dela. Ela toma uma atitude. Ela diz assim: vá, reúna todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Então Esther, ela, na posição que ela estava, talvez antes dela ser confrontada por Mardoqueu, talvez ela entendesse que ela não precisava mais dos judeus. Mas no verso 16, vai demonstrar que Esther, ela começa a compreender a necessidade que ela tem da ajuda dos seus irmãos. Esther, ela estava numa posição teoricamente confortável, mas como eu disse, irmãos, e eu quero repetir, que o dia mau há de chegar. E esse dia mau, ele não respeita a posição social, cargo ministerial, dinheiro. Se estamos inseridos dentro do mesmo propósito, vamos sempre necessitar de alguém. Como eu disse, nós somos um corpo. E Esther, ela acorda para isso. Então, ela diz assim: vai e reúna todos os judeus, todos, e jejuem em meu favor. E aqui eu já quero encerrar, pulando para o último tópico, que diz assim: a posição na qual o Senhor nos colocou é sim para correr risco por quem nós amamos. Você vê que na parte B do verso 16, ela diz assim em outras traduções: se tiver que morrer, eu morrerei. Então Esther, ela sai de uma posição que ela estava, de confortável, ela entende que ela depende dos seus irmãos, e ela diz assim: olha, eu vou tomar uma atitude. Se essa atitude me custar a vida, que custe. Irmãos, Deus, Ele nos colocou em uma posição estratégica. O lugar que você está foi escolhido por Deus. E o lugar que você está, seja ela família,
emprego, igreja, jovens, irmãs, dirigindo escola bíblica dominical, seja aonde você estiver inserido. Se nós entendemos que Deus está no controle de tudo, Ele permitiu que você estivesse num lugar estratégico. Por quê? Porque há de chegar dias difíceis, que há de requerer de nós sacrifícios, que há de querer de nós riscos. E esses riscos, nós temos que nos colocar na posição, eu vou correr riscos. Por quê? Porque eu tenho que cumprir aquilo que meu Deus ensina. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, eu amo a Deus na vertical, horizontal, vertical. Então, eu me dou em favor do meu irmão. Foi isso que Esther fez. Ela sabia do risco que ela iria correr. Mas ela falou assim: se tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu não vou ficar no meu conforto. Irmãos, eu não sei o que Deus tem falado no seu coração nos últimos dias. Eu não sei o que o Espírito Santo de Deus tem colocado no seu coração para fazer por alguém. Eu não sei se isso requer risco ou sacrifício da sua parte. Mas entenda que Deus requer mais de nós. Sabe por quê, irmãos? Porque se não fosse assim, você não estaria na posição que você está hoje. Como o verso diz: será que não foi para isso que você virou rainha? Olha o que Mardoqueu fala para ela. Será que não foi para este momento, Esther, que Deus permitiu que você chegasse a ser rainha? Aí nós trazemos para os nossos dias: será que não foi para esses dias que Deus nos manteve vivos, nos deu uma família, um emprego, uma igreja? Será, irmãos? É a pergunta que eu deixo para vocês nessa noite. Será que não foi para isso? Porque nós estamos dormindo, irmãos. A igreja no Brasil e no mundo dorme. E tem muita gente padecendo e morrendo. Só que assim como Esther tomou uma atitude, a igreja também precisa tomar uma atitude. Nem que isso requeira de nós sacrifício e riscos. E o final dessa história ela é feliz, como eu li no resumo. Deus livra o povo e termina em festa. E eu tenho certeza, irmãos, que no momento que nós seremos exigidos, cabe a nós tomarmos uma posição para enfrentar as dificuldades. Porque se Deus nos chamou para isso, se Deus nos colocou nessa posição que nós estamos vivendo hoje, essa dificuldade, essa tribulação, esse risco de morte, esse risco de separação, esse risco de destruição, há de se terminar em festa, assim como terminou para aqueles judeus. Eles decretaram um dia de festa. E irmãos, que nós possamos nos lembrar desses dias do que o Senhor nos tem livrado, nos tem trago bênçãos, e que nós possamos celebrar ao Senhor com culto de ação de graça, sempre lembrando dos benefícios pelo qual Deus tem feito para com a sua igreja. Porque muito de nós, irmãos, baseamos a nossa alegria pelaquilo que o Senhor há de fazer. Só que é diferente. Nós temos que nos alegrar porque o Senhor já fez por nós. Então a nossa alegria ela tem que ser mantida, porque Deus tem nos livrado nesses dias difíceis. E quando chegar a dificuldade ou a dificuldade maior, Ele também há de nos livrar. Mas eu preciso me posicionar. Eu preciso entender que a minha vitória também é a vitória do meu irmão. Eu preciso entender que eu sou uma igreja, que eu tenho que clamar contra as coisas erradas, que eu tenho que entender que eu sou uma igreja que foi levantada na terra para demonstrar para o povo arrependimento. Porque se eu ficar dentro da minha igreja, do meu palácio, do meu conforto,
fatalmente nós seremos abatidos pelas dificuldades. Mas é tempo de nós nos humilharmos. É tempo de nós nos arrependermos. É tempo de nós demonstrarmos para quem pode resolver o nosso problema toda a tristeza que tem tomado os nossos corações nesses últimos dias. Se você parar para pensar, tem muita gente que já perdeu entes queridos. Muita gente que está em desespero porque foi diagnosticado com isso e com aquilo. O que se fala nos últimos dias é essa pandemia. Gente entrando em parafusos. Talvez esse é o dia mal que essas pessoas estão enfrentando. Talvez esse seja o dia mal que eu e você está enfrentando. Mas eu não posso me curvar, eu não posso me esconder. A igreja ela foi levantada para trazer alívio. Foi levantada para demonstrar o caminho da salvação. E não para se esconder dentro dos seus palácios. Então, que nós possamos ser igrejas como Mardoqueu, que no momento da dificuldade se humilha e busca o Senhor. Irmãos, é tempo de arrependimento, é tempo de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Eu gostaria de orar com você nessa noite. Se você que ouviu essa palavra e ela falou no seu coração, se você estava adormecido em seu conforto, na sua posição social, ou no conforto da sua casa, porque você entende que você está protegido, assim como Esther, eu espero que essa palavra tenha feito com que você se desperte. Porque não é porque você está aí confortável que isso vai nos proteger quando um dia mal chegar. Porque vai chegar para todo mundo. E nós temos que estar preparados. E o final das nossas histórias, irmãos, e aqui eu quero profetizar na vida de vocês. Quero clamar sobre a vida de vocês. Vai terminar com vitória, com livramento. Assim como terminou para os judeus, há de terminar para nós. A nossa história, o final da nossa história, quem escreve é o Senhor. O final da sua história, da minha história, quem escreve é o Senhor. Então vamos orar nessa noite. E eu finalizo já agradecendo ao Senhor. Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Deus, por este momento, pela ministração da Tua palavra. Deus, eu te peço que o Senhor guarde essa palavra no meu coração, que eu possa me arrepender dos maus caminhos, que eu possa, Senhor, demonstrar através das minhas atitudes, dos gestos, tudo que está no meu coração. E eu preciso me levantar como igreja, eu preciso estender a mão para o próximo, eu preciso admitir que eu dependo do meu irmão para viver. Ó Deus, desperta a Tua igreja, desperta o Teu povo. Deus, aqueles que têm dormido, Deus, aqueles que têm, porque não está vindo aos cultos, não tem força para orar, não tem força para ler a Tua palavra, porque para ele o conceito de cristianismo era as quatro paredes. Mas esse mal veio para demonstrar que nós não somos igreja no templo, nós somos igreja no lugar que nós estamos. Desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja. Deus, eu te peço que o Senhor derrame sobre nós um bálsamo. Deus, que a Tua alegria, Deus, o renovo do Teu Espírito seja derramado sobre a minha vida e sobre a vida dos Teus filhos que escutou essa palavra, que escutou os louvores. Deus, aquele que sentou à frente da televisão, do celular para participar do nosso culto. Visita cada lar. Deus, visita os leitos de hospitais. Visita as casas, Deus, dos Teus filhos que estão desesperados. Deus, eu ministro uma bênção especial sobre a vida de todos nessa noite. Eu já quero Te agradecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos terminando o nosso trabalho e eu peço a vocês que continuem em oração por nós,
nos ajudando nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui na casa do Senhor e na pregação da palavra do Senhor a cada dia. Amém? Eu peço aos irmãos que não esqueçam, sempre nós estaremos aqui pedindo os quilos, cesta básica, aquele que pode doar, que nós estamos oferecendo para aqueles que estão precisando, tá bom? Vocês também que estão em oração conosco, eu peço aos irmãos que continuem orando pela vida da nossa irmã Rosângela, peço aos irmãos que continuem orando pela vida daqueles que estão doentes, sempre nós estamos postando no grupo da igreja, que os irmãos não esqueçam de estar orando, amém? Senhor Jesus, quero agradecer ao Senhor por esse momento passado aqui na tua casa, quero agradecer ao Senhor pela vida do teu filho que ministrou a tua palavra, pedir ao Senhor que o recompense e o guarde. Quero pedir ao Senhor também pela vida do teu filho Rafael, que o Senhor guarde com toda a tua casa, a vida das tuas filhas, a vida da tua esposa Michele. Senhor Jesus, nós buscamos ao Senhor também pela vida da nossa irmã Rosângela, como nós estamos clamando ao Senhor a cada dia, a cada momento. Nós estamos intercedendo pela vida da tua filha, como nós estamos intercedendo também pela família do Rufino, pela vida da Raquel, do Ronald, pedindo ao Senhor que seja a direção daquela casa. Pai querido, nós te agradecemos e nós pedimos, como filhos que sempre está pedindo ao Senhor, eu peço ao Senhor também por esse bairro, que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha guardar os nossos amigos desse bairro, que o Senhor venha nos dar paz e alegria para poder servir ao Senhor a cada dia. No teu nome nós agradecemos não só hoje, mas para todo sempre, Jesus. Amém e amém. Levante as tuas mãos comigo e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão e a consolação do nosso amigo Espírito Santo seja com todos os irmãos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Que Deus em Cristo vos abençoe.